Não mande eu calar a boca. Não mande eu calar a boca. Tarde, bom dia, boa noite. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala para vocês é Mesaque Agostinho. Eu falo-vos a partir de Moçambique. Queridos, no vídeo de hoje eu vou estar falando aqui a respeito de uma situação que está acontecendo, né, entre dois grandes líderes que o mundo inteiro tem acompanhado, né, as suas pregações ali, nas suas igrejas. Eu estou a falar mesmo do pastor Eliseu Rodrigues e o pastor ou profeta Leonardo Salles. São dois homens brasileiros, né? E fica meio complicado falar de duas pessoas que estão muito distantes de mim, mas porque diz respeito ao reino de Deus, diz respeito à vida dos cristãos, eu senti no meu espírito a necessidade de falar a respeito disso. Eu pude acompanhar, né, o vídeo em que o pastor Eliseu Rodrigues ele entra na live em que o profeta Leonardo Salles estava ali já realizando, né? Poderei passar depois aqui o vídeo, para os irmãos também poderem ver, talvez assim a gente possa estar alinhados, né, no pensamento. Aí o pastor Leonardo Salles ele estava em uma live e o pastor Rodrigues Eliseu então ele entra na live, né? Ele entra bem ali, já saudando, né? Pareciam grandes amigos no começo do vídeo, até quando o pastor Eliseu Rodrigues vai dizer que recebeu um vídeo onde o Leonardo Salles ou mandava recado ou simplesmente citava o nome dele na sua igreja, né? E aí já começa a troca de palavras e você percebe quando ele começa a falar já do vídeo que ele recebeu, aqui começa a despertar uma certa arrogância nas palavras, né? Você vai perceber uma certa arrogância nas palavras, tanto do Leonardo Salles ao dizer te doeu ao citar o seu nome, assim como também nas palavras do próprio Eliseu Rodrigues. Queridos, as discussões que nós como cristãos temos feito nas redes sociais, precisamos entender que são situações que escandalizam a vida de pessoas, escandalizam os cristãos. Alguns ainda são fracos na fé, alguns ainda são novinhos e tem estes homens como referência. Aí quando vai ver esses dois grandes líderes ali na troca de palavras daquele gênero, né? naquela discussão ali, por uma coisa que poderiam sentar a portas fechadas para poder resolver e ultrapassarem um problema desses, mas não, estão ali se expondo nas redes sociais, estão ali se expondo, tentando resolver que na verdade eu acredito que não tiveram solução, porque no final lá do vídeo vocês poderão perceber que o Leonardo Salles ele tirou o Eliseu da live, nem de propósito tirou, porque talvez ele estava muito frustrado, Então, queridos, nós precisamos saber como resolver os nossos problemas, né? Não importa se você é um grande líder da igreja, se alguém entrou em contradição contigo, não use as redes sociais para resolver os teus problemas. Eu posso até citar aqui o erro do pastor Eliseu Rodrigues foi entrar na live do Leonardo Salles sabendo o que ele iria tratar lá, não é? O que ele iria tratar lá, porque eu acredito que esta live estava sendo vista por várias pessoas em diferentes partes do mundo, pessoas que admiram tanto o Leonardo Salles, até alguns que admiram também o Eliseu Rodrigues. Aí ele entra na live sabendo o que ele iria falar e certamente isso não cairia bem. Talvez pudesse não saber qual seria a reação do pastor Leonardo Salles, mas na live não era o local certo para a resolução de problema ou para ouvir o motivo que lhe levou a citar o nome dele na pregação. Então, queridos, nós estamos aqui perante um problema de dois líderes que pregam a palavra de Deus, dois líderes que vivem na mesma nação, que poderiam sentar e resolver o problema e não optar por discutir na live.
Vejam que é uma situação muito complicada que mancha o Evangelho. Mancha a palavra de Deus, porque o pastor Rodrigues ele vai dizer para o Leonardo Salles que não tem profundidade bíblica para debater com ele, ou enfim, para falar com ele. E o Leonardo Salles também, ele vai falando as suas palavras, né, para o Eliseu Rodrigues de uma forma que vai mostrar aqui que ninguém dos dois respeita o ministério do outro. Dá para perceber nas palavras dele que o Eliseu Rodrigues ele não respeita o ministério do Leonardo Salles, assim como o Leonardo Salles não respeita e não apoia o ministério do Eliseu Rodrigues. Então, meus amados, é uma situação que mexe com aqueles que estão comprometidos com as almas das pessoas, porque ultimamente as redes sociais, a mídia, ele está sendo um instrumento para escândalo de várias pessoas que vão lá para serem edificadas com a palavra de Deus, vão lá para ouvirem o que Deus tem a falar na vida deles através de grandes homens que estão a disponibilizar seus vídeos, suas pregações. Mas quando essas pessoas vão lá, encontram lá brigas, encontram lá discussões de grandes líderes que acabam escandalizando a fé de muitas pessoas. Até porque Paulo vai ensinar para nós que quando surge um problema entre nós, ele vai dizer, porventura não há pessoas cheias do Espírito Santo entre vocês, não há pessoas sábias entre vocês que podem sentar convosco e resolver os problemas de vocês, do que ter que ir diante dos ímpios para resolverem problemas de cristãos, problemas que, se o ímpio ouvir, pode lhe escandalizar, pode não crer no Evangelho, né? Então, eu não quero aqui julgar nem a um nem a outro, mas simplesmente mostrar a minha tristeza com a forma como estes homens vão resolver os seus problemas. Problemas na obra de Deus sempre vão existir. Há quem sempre vai se levantar contra outro, há quem sempre vai discordar do outro. Quando os líderes grandes aparecem no Facebook, no YouTube, para poder resolver os seus problemas, isso simplesmente faz as pessoas zombarem da pregação do Evangelho, zombarem da obra de Deus, zombarem do cristianismo, porque as pessoas acham que os cristãos são muito confusos, tá vendo? Poderiam sentar os dois e poder, à luz da palavra de Deus, resolver o problema deles. Vamos ver aí o vídeo para poder também deixar sua opinião. Você que não é subscrito aqui no nosso canal, subscreva-se aqui, comente aí este vídeo, para que então possamos todos, né, ajudar os irmãos Eliseu Rodrigues e Leonardo Salles a resolverem o problema deles de forma pacífica, de forma que Jesus Cristo quer que os problemas sejam resolvidos. Amém? Ô Leonardo Salles, tudo bom? Tudo bom, prazer. Como é que você está? Bem, graças a Deus. Eu recebi um vídeo aqui que me enviaram, o senhor mandou, não sei se o senhor mandou um recado para mim ou simplesmente citou meu nome, Foi. dizendo que eu citava nome de Priscila Alcântara, Jessé Aguiar em pregação, para ter audiência, para ter compartilhamento, para ter like. Eu queria saber qual pregação minha você assistiu inteira, onde eu citei o nome de Priscila Alcântara ou Jessé Aguiar. Eu só ia estar no TikTok, está no YouTube, Não. seu nome. Não. Aí você está dependendo de vídeos isolados. Mas não tem como botar tua voz, não tem. Aí você está dependendo de vídeos isolados. Porque é o seguinte, eu não temo falar o nome de Priscila Alcântara, assim como Paulo e os profetas sempre citaram o nome de falsos profetas e de apóstatas. Se eles envergonham o nome de Deus publicamente, por que o nome deles não podem ser citados publicamente? Jessé Aguiar, eu simplesmente dei um conselho a ele. Pergunta. Incomodou o nome? Não entendi. Incomodou falar do teu nome? Rapaz, o que me incomoda é saber de onde está vindo a informação, quem está citando o meu nome. Porque você não tem profundidade bíblica nenhuma, meu irmão, para citar meu nome. Você está falando de Lúcifer aí, nem esse nome tem na Bíblia, Leonardo. Oi? Não tem o nome Lúcifer na Bíblia, Leonardo. Como é que é? Você está inventando um nome que não tem na Bíblia. Por que não tem na Bíblia? Isso aí é um acréscimo. Esse nome Lúcifer que você acabou de inventar. Então não pode falar o nome Lúcifer, diabo, Satanás? Não,
Pode, mas não está na Bíblia. Você disse que está na Bíblia. Se você está me chamando para pregar a Bíblia e não citar nome de pessoas, você está citando um nome que não tem na Bíblia. Abre a Bíblia, cara. Deixa eu falar um negócio para você aqui. Priscila Alcântara é apóstata. Jessé Aguiar, eu dei uma mensagem para que ele aprendesse com a igreja, ao invés de escandalizar a igreja. E foi um conselho que eu dei, ele me chamou no meu Instagram e nós conversamos depois. A Priscila Alcântara, eu falei que ela deveria se converter e depois a igreja viu o resultado. Depois a igreja viu o resultado. As minhas fraquezas, irmão Leonardo, eu vou deixar você falar, eu vou deixar você falar porque eu não estou conseguindo te ouvir direito. As minhas fraquezas, irmão Leonardo, não podem me impedir de abrir a Bíblia e pregar a palavra, irmão Leonardo. Você tem fraquezas, todos nós temos. Ninguém tem que ser perfeito para explanar a palavra de Deus. Existe um estilo de mensagem que é apologética, que é quando você defende uma doutrina, mas também... Deixa eu falar. E você fala. Não, eu vou falar, vou parar agora. Existe um estilo de mensagem. Vou deixar você falar agora. Existe um tipo de mensagem que é apologética, onde você defende a doutrina e você pode expor os falsos. É só isso. Agora, se você me disser que assistiu a mensagem inteira, aí eu vou dar credibilidade a você. Mas você nunca assistiu a mensagem inteira minha. Por isso que você só fala. Pronto, agora eu vou deixar você falar. Eu recebi o vídeo, você citando meu nome, ou seja, me acusando daquilo que você fez. Aí agora você me aceitou. Claro, muito boa a sua postura. Porém agora, eu estou te dizendo o seguinte. Assim como você me acusou de citar nome de quem errou com a igreja, você citou o nome, que foi o meu. Agora, qual foi o meu propósito? Anunciar à igreja que ela deveria se converter, pois há muitos ela enganou. E pode ser salva em Cristo. E até hoje ela pode ser salva. Um minuto para você me ouvir. Agora eu te dou até 10. Foi ajudando a Priscila ela se converter. Porventura a Bíblia não está escrito que convence um homem do pecado é o Espírito Santo? Seu papel do Espírito Santo agora? Você acha que você convenceu ela a se converter com a sua palavra? Liga para ela. Leonardo Salles, a minha função... Olha para mim. Você me fez uma pergunta, deixa eu te responder, eu não te fiz pergunta. O comportamento errado da Priscila Alcântara, ou seja de quem for, use comportamentos na Bíblia que dão vários tipos de quesitos de pecado. Você e bate no pecado. Aí, ou sabe, Mateus 5. Eu não fosse igual você. A mulher, quando foi pega no ato de adultério, na hora que o povo ia jogar pedra, Jesus ia expor ela. Jesus não expôs. Sabe qual é a diferença de Cã? Porque de Sem para Jafé, Cã expôs o seu pai que tinha pecado. Noé se embriagou e ficou nu. Que tipo de autoridade Priscila Alcântara é para não ser exposta? Que tipo de autoridade você é para não ser exposto? Pastor, que seja alguém que exponha pessoas. Você não foi chamado para expor, você foi chamado para... Quem envergonha o nome de Jesus publicamente deve ser exortado publicamente. Pare de estudar simplesmente o Antigo Testamento para profetizar prosperidade de modo falso. Estude as cartas. As cartas é para edificação e exortação da igreja. Não mande eu calar a boca. Não mande eu calar a boca. Se você não abre a Bíblia, é você quem deve calar a boca, rapaz. E ela descubra que o evangelho não é representado por você. Seja você ou o evangelho não é representado por você, profeta de Deus. O evangelho é representado por quem abre a Bíblia. Abra a Bíblia, Leonardo Salles. Se a sua igreja abrisse a Bíblia, as portas dela fechariam. Ele é pastor de igreja. Se a sua igreja abrisse a Bíblia, as portas dela se fechariam. Então, você não tem visão. Não mande eu pegar visão que você não tem visão. Essa é a palavra para você. Entendeu? Deixa eu falar uma coisa com vocês aqui. Pastor, isso é feio fazer. É o povo que gosta. Eu não vou bater boca com ímpio. Não deveria ter corrido. Com ímpio. Agora, com pastor que representa o evangelho, eu engoli na Bíblia. Eu engulo na Bíblia. Porque comigo eu uso Bíblia. Deixa eu falar uma coisa para você. Com o pastor fazer isso aqui, tem que se fazer mesmo. Sabe o que tem que fazer?